Olá, queridos, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro programa. Para nós homens, o papo tem que ser direto. O homem não entende muito bem de entrelinhas. Só que não é só para homens. Você pode chamar a sua esposa, sua namorada, seus filhos para poder assistir, que eu tenho certeza que eles vão ser muito abençoados. E sempre vamos trazer um tema muito pertinente ao momento, ao que o cotidiano do homem de Deus, aos maiores desafios do homem. Hoje nós vamos falar sobre os irados. Muito tem sido a procura por aconselhamento, por mentoria de vida ou por discipulado sobre o momento que o homem está vivendo de quarentena, que é esse momento que estamos vivendo de pandemia mundial, sobre de ficar irado, de não ser contrariado, o estresse que tem vivido. E convidados que eu trouxe aqui hoje para que a gente possa aprender e compartilhar sobre esse momento e sobre os irados, sobre a ira do homem, está aqui. O Leonardo Loureiro, que ele é mentor de vida e de negócios, que ele também tem recebido muitos homens. Vai falar sobre esse assunto, fala para mim. Demais, demais. A galera tá com empilhamento emocional, tá todo mundo querendo jogar a chuteira, mas não é hora de jogar a chuteira, é hora de ajustar, né? Não é o momento. O momento agora é de parar, desacelerar e poder avançar, não é? Poder relaxar um pouco, é verdade. Eu também trouxe aqui o pastor Efraim, que é pastor de reis da nossa igreja Batista Atitude, da nossa sede. Eu tenho certeza que pela experiência que ele tem de vida, de discipulado, de caminhar com Deus, ele deve se ter preparado também para a vida dele com esses desafios e dado direção a muitos homens sobre não desenvolver essa ira. Pastor Efraim, como é que tem sido? Verdade, nós vivemos uma geração em que as pessoas o tempo inteiro estão com os nervos à flor da pele. E esse assunto, acho que é um assunto muito relevante para os dias em que nós estamos vivendo. Dias em que o mundo está completamente controverso. E como lidar, talvez, com todas as pressões que o homem vive nesse tempo, acho que vai ser um assunto muito interessante mesmo, com certeza. Eu entendo, irmãos, que... Léo, chama de Léo, né? Claro, poxa. Léo, eu entendo muito que o momento que o homem vive é um momento desafiador, sim. Mas eu também entendo que o papel do homem na sociedade, como a base que sustenta um lar, e a família é a base da sociedade. Então, isso pode ser um ônus muito grande, uma sobrecarga muito grande, que ele deve se sentir impotente quando ele falha na sua ação de comando, de controle, de direção. Né? Como é que você vê isso em relação ao homem perder o controle e por isso ele desenvolver essa ira, esse estresse? Ô Rafa, eu vejo que o homem ele tem um papel muito importante na família. É o papel do provedor, é o papel da força dentro de casa, é um papel instituído por Deus. Mas ao longo do tempo, de um casamento, porque o que está acontecendo hoje com a pandemia? A pandemia, na verdade, ela só jogou luz nos problemas que já existiam. Então, o homem que agora está se vendo num papel onde ele está irado, com raiva, querendo desistir do casamento, quantas vezes, pastor, você deve ver quanta gente querendo desistir do casamento, mas na verdade, o problema não está ali, no momento da pandemia, está numa coisa que já vem acumulada, que eu chamo de empilhamento emocional. Ou seja, ele levou uma vida inteira sendo omisso e nós agimos de duas maneiras, ação ou omissão. E agora que ele está em casa, enclausurado, ele precisa resolver esse conflito com a mulher. Então, como ele nunca soube lidar, talvez, de frente com isso, o que ele faz? Briga, se estressa, fica nervoso e não sabe lidar muito bem com a situação. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para um aspecto que o problema já estava ali. Na verdade, o que aconteceu? Eu acho que talvez houve uma omissão ou não tratativa de um problema em que a pandemia jogou luz. Então, essa explosão dentro dos lares com tantos problemas. Né? É verdade. Eu acredito que o homem possivelmente se sinta impotente diante da situação e com ele só lhe resta a força. E a força do homem não está geralmente nos braços, não está na sua musculatura, está na força do ser o cabeça da família. Né? Eu me lembro uma vez que o pastor Efraim ministrou para nós aqui, para os homens aqui da nossa igreja, sobre a síndrome do Homer Simpson, foi alguma coisa do gênero, né? Eu estava lembrando disso aqui agora. O homem era omisso. Na verdade, eu vejo que era muito legal, os desenhos, a programação e tal, de forma... Eu percebo que é de forma intencional, desconstrói o homem no seu papel. Ele sempre bota o homem como Homer Simpson, o cara omisso, deixa para lá tudo, para ele é aquele canecão de cerveja, chopp, seja do que for, a mulher resolve tudo, o homem resolve tudo. Não, como você disse, que nem o Léo falou, essa questão de o homem talvez ficou omisso, e quando surgiu agora os problemas, ele se deparou de frente com essa realidade e falou, e agora? Talvez ele venha agora, aí fica irado, acontece tudo. A síndrome do Homer Simpson que nós estamos falando aqui é o quê? Porque o Homer
é aquele bananão. Todo mundo sabe, quem já viu os desenhos lá, infelizmente, sabe o seguinte, que o Léo é o seguinte, a esposa dele, acho que é Marjorie. Ela é o quê? Aquela mulher centrada, que controla a casa, as finanças é com ela. O Homer é um cara descontrolado, que trabalha na empresa que mexe com energia nuclear. Eu assisti, mas completamente bagunçado, que só tá lá porque não tem ninguém para colocar lá no lugar dele. E o cara demite ele, depois contrata novamente, só tem ele, completamente bagunçado, enquanto ela não. Ela é aquela mulher controlada, equilibrada, que cuida da família, cuida dos filhos, tenta controlar os filhos. A menina... a menina estudiosa, que toca sax. Simpson. Agora o Bart, meu Deus do céu, o Bart é o pai, só que descontrolado, já completamente voltado para o mundo de drogas e tudo confuso. Então, enquanto isso, nós vemos no mundo de uma realidade completamente diferente. Então, Homer é isso. Então, nós temos talvez esse problema, em que os homens ficaram omissos e quando surgiu agora o problema, que ele falou, a luz bateu, o cara falou, e agora? Como que eu vou resolver isso? Então, os problemas foram surgindo a cada momento mais e é um conflito que se encontra. É igual aquele jogo de bola que o camarada não sabe jogar direito e joga a bola na sua frente. Se botar a bola na minha frente é exatamente isso. O que eu faço com isso? Né? Tipo assim, essa responsabilidade é minha? Ou seja, e agora? Agora você tocou num negócio legal que eu acho que você vai explorar muito bem, né? Que ele falou do Bart, ou seja, foi construído, foi replicado e vai assim, geracional também, né? O que eu tenho percebido, Rafa, os padrões comportamentais nós aprendemos de pai e mãe ao longo de uma vida inteira, né? No caso do Bart, ele herdou os padrões fidedignamente ali do Homer. Então, é muito claro isso. Agora, já trazendo hoje para a nossa atualidade de pandemia, quando a gente fala do homem omisso, desses caras que estão em casa, na verdade, as pessoas elas estão fugindo do conflito. E quando elas não podem mais fugir do conflito, elas têm que lidar de frente, é aí que entra o nosso tema, que entra a ira. E ele fica irado, explode, briga. A taxa de divórcios ela cresce em torno de 160% ao ano. Ela não foi atualizada, então depois da pandemia a explosão vai ser muito maior, mas ela não vai ser maior por conta da pandemia, ela vai ser maior por conta do quê? Das omissões. Então acho que o papel do homem é ele olhar para o problema e sempre resolver. Então, eu sempre falo para os meus alunos que se você pode fazer uma coisa pelo seu casamento não seja omisso. Por mais que seja desafiador, confronte, resolva. Não deixe as pequenas pedras minarem o relacionamento, minarem a tua casa, né? As pessoas às vezes chegam, vou me separar por conta disso, porque ela é desorganizada. Eu já não aguento mais porque ele é assim, ele deixa a toalha em cima da mesa. Isso é uma grande mentira. Na verdade, a pessoa se separa porque esse empilhado emocional, esse empilhamento, esse bloco emocional acumulado de anos, ele gera esse estresse, ele gera essa problemática grande. Então, com a pandemia, o que aconteceu? Só jogou luz e está muito claro. E boa parte dos homens, por não ter essa parte emocional desenvolvida, como as mulheres têm, não sabem enfrentar. Então, o que faz? Explode, vem a ira, vem o nervosismo. Então, está aí o desafio de nós como homens, né? Saber lidar com esse conflito. Mas como é que eu posso ser preventivo? Aconteceu o problema, eu preciso resolver. Se a gente for olhar lá em Efésios 4, 26, já fala, irai-vos, mas não pequeis. A gente tem o direito de se irar, é natural, a nossa natureza humana. Mas quando a gente deixa a omissão tomar conta da nossa casa, a gente está pecando, a gente está sendo omisso. E a gente está empilhando os problemas. O sentimento da ira pode vir, mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, eu acho que o momento de pandemia fez com que a gente levantasse o tapete, né? E a sujeira está lá. Eu acho que o grande problema e o que mais tenho convivido e aconselhado e dado em discipulado é sobre essa questão. Assuma o seu papel. Ah, mas aquilo é culpa... Olha só, digamos assim, o problema é seu, não que seja um problema, mas tem habilidade de resolver essas questões. Isso é papel do homem. O problema é que eu até entendo que houve uma desconstrução da essência do homem. Você pega lá, eu tenho uma filhinha de um ano, mesmo dia, inclusive, né, do Léo. Era um vizinho da maternidade. A minha filhinha já tem aquela questão afetiva com uma bonequinha e tal. A menina ganha bonecas e casinhas para construir o modelo que ela vai ser. E o homem ganha o quê? Ganha bolinha, ganha carrinho. O que você espera desse homem quando crescer? Bom jogador de futebol, brincar de carrinho. Você já percebeu que os adultos continuam meninos? Porque não assumiram papéis, responsabilidades, não assumiram aquilo que ele foi vocacionado por Deus para ser. Então,
tá aí uma grande dica que o Léo deu, que a gente não pode ser o Homer simples, a gente tem que assumir o papel. Agora... E só nesse assunto ainda, eu acho que é importante o seguinte, talvez alguns homens podem olhar e confundir alguma coisa. Ira com conflito, com resolver conflitos. Porque às vezes fala assim, não, eu não... Lá em casa eu fico tranquilo para não gerar conflitos. Os conflitos às vezes são necessários. Os conflitos vêm para resolvermos ele e ultrapassarmos e crescermos. Eu me lembro de uma vez que nós topamos com um casal, que ele disseram assim, olha, nós estamos há 10 anos casados, nunca tivemos uma briga. Tem algum problema aí. Muito grave esse problema. Tem algum problema, não é normal alguma ninguém coisa brigar. tá errada. 10 não, porque assim, lá em casa, quando um fala, quando ela fala, logo já fica calado, deixa ela calmar. Pô, gente, é um problema. Não tem como a pessoa estar casada assim há tanto tempo, não tem nenhum conflito, não tem nenhum problema, porque, igual eu falei, o conflito às vezes até vem dentro da casa nesse momento de pandemia, pode até surgir um conflito, algo assim, mas a questão é chegar lá e resolver, que nem o Léo falou. Chegar lá e falar, não, vem cá, eu vou assumir esse papel, eu vou resolver aqui dentro aqui, e não é que eu vou ficar irado. Às vezes a ira também, como o Léo até falou aqui mesmo aqui, de Efésios 4, 26, mas Jesus também ficou irado. Quando ele foi lá no templo, lá teve um momento que ele ficou, mas ele não pecou. A diferença é essa, nós podemos ficar irados? Podemos ficar irados. Mas a questão é nós não deixarmos nossa ira levar ao ponto de nos conduzir ao pecado. Por exemplo, igual eu estava vendo agora um assunto muito importante que o pastor estava falando, eu estou estudando um pouco mais sobre isso. A questão de o quanto, igual você falou, o número de divórcios tem aumentado, mas o número de mulheres agredidas tem subido em torno de 60%. Gente, é um número absurdo de mulheres que estão sendo agredidas nos seus lares. Então, assim, ao mesmo tempo, esses caras estão irados, eles estão descontando em alguém. E às vezes vão para a brutalidade, que é o pecado, e depois também se torna até algo, além de pecado, vai se tornar algo referente à justiça, que o cara pode pagar uma pena por algo que ele cometeu. Eu costumo comentar sobre isso, né? Quando tem um ambiente de conflito familiar, assim, existe a integridade física, está preservada. Caso não, está falando com a pessoa errada. Você tem que ligar 190, é polícia. Eu não posso intervir em absolutamente nada, eu sou completamente contra qualquer meio de agressão. Quando o homem agride, o homem se torna reativo, eu acredito que é o pior momento do homem, porque ele se sente falido de tentar deter o controle, só lhe resta força. E é a pior forma. Na verdade, eu entendo que quando o homem reage por emoções, é o pior momento, porque o homem não pode ser reativo. O homem tem que continuar sendo, Léo, não cabeça para comandar, mas o cabeça para pensar. E o camarada que reage de acordo com o seu emocional é um homem oscilante. Porque, meu irmão, você, meu irmão, nós três aqui podemos acordar não bem-humorado. Os sentimentos são meras conexões neurais, simples e medíocres, assim mesmo. Você pode acordar assim, poxa, hoje eu não estou... E aí você vai reagir de acordo com os seus sentimentos? Não. Você tem que agir de acordo com o seu papel. E o papel estabelecido no lar é de homem, seu cabeça, seu ponto de equilíbrio. Só vejo ônus nisso. Eu, como homem, eu só vejo bônus nisso. Não é possível que a gente possa negar isso. Por quê? Porque cabe a você, compete a você a condução. Agora, pastor Efraim, muitos homens têm negligenciado a condução. Por quê? Porque as mulheres têm tomado a iniciativa ou porque as mulheres têm maior capacidade de gestão? Porque, enfim, vou levantar para vocês dois. A mulher tem uma boa capacidade de gestão. As melhores gestoras empresariais são mulheres. São mulheres. Isso é comprovado numericamente. Mas a maioria de diretores ainda são homens. Como é que você fala sobre isso? Você que é mentor de negócios. Legal. E realmente é verdade, né? Boa parte. E essa transição está começando a acontecer, né? As mulheres estão cada vez galgando degraus maiores dentro das empresas, assumindo cargos de diretoria. Por quê? O homem, ele está começando a ver essa sensibilidade da intuição feminina, do amor, do carinho, do cuidado, do olhar detalhado da mulher. Então a mulher está cada vez avançando mais. A mulher é o coração. E o coração, se a gente for olhar bem, né, eu gosto sempre de falar, ele é um dos primeiros órgãos a serem formados. O nosso cérebro nem tinha existido e o coração já estava lá. E a mulher é intuição, coração, ela consegue perceber o ambiente. E por conta disso ela tem uma sensibilidade maior. Não é? Então, quando você tem uma gestora assumindo um papel, você ganha também. Mas, por outro lado, também as mulheres têm tido muita força, não é? E isso não é demérito nenhum para o homem, porque a gente sabe que o papel do homem é ser o cabeça, não é? Mas a palavra fala que a mulher tem que ser submissa. Mas ser submissa quer dizer o quê? Andar sobre a mesma missão.
não é estar embaixo, não é? Então não importa se a mulher é uma diretora, não importa se a mulher ganha mais dentro do relacionamento, o que importa é que todos estão dentro de uma missão, né? E você falou sobre conexões neurais, sobre estar muito equilibrado, né? E a palavra de Deus já fala sobre temperança, o quanto é importante. E quando a gente traz a luz da ciência, a gente fala sobre o equilíbrio dos hemisférios do nosso cérebro, né? O lado esquerdo, racional, cognitivo, analítico. Tem algumas pessoas que são muito racionais, eu sou racional, só que vive com a vida travada. Dentro do relacionamento, o relacionamento é preto e branco. E por outro lado, tem pessoas que são extremamente emocionais, que é o cara que está explodindo agora. Ele não consegue controlar os seus ímpetos. Então, o que a palavra de Deus fala e o que a ciência prova? Aonde nós teremos sucesso na vida? Através da temperança, equilibrando razão e emoção, o lado esquerdo do cérebro, e também a emoção, o lado direito do cérebro. Então, quando a gente começa a assumir esse papel, e tanto o homem quanto a mulher, a gente começa a ter mais performance na vida, no lar, no trabalho, onde for. Não me lembro onde eu li, estudei sobre esse assunto, acho que foi na psicanálise, que fala sobre a questão das conexões dos lados do cérebro, e que da mulher o calibre é maior, por isso que ela consegue desenvolver várias habilidades de forma simultânea. Né? Brincando aqui com vocês, assim, a mulher consegue cuidar das crianças, lavar uma roupa, passar e ainda falar da vizinha, digamos assim. Né? Me perdoe, é só uma brincadeira. E o homem, ele é mais focado. Ele é mais direcional. Tanto que você vê mulheres na gestão, porque ela mentoria e cuida de diversas áreas de uma vez só. E o homem é mais centrado. Por exemplo, jogos de xadrez. O homem tem maior desempenho, porque é um processo mental por vez. Né? E as mulheres nem tanto. O que tem acontecido é que a mulher tem assumido esse papel do homem é pura negligência. Pastor, pecado, negligência? Pecado, negligência é seu papel, aquilo que a gente foi levantado? O que a gente pode falar sobre o homem estar irando por falta de argumento, por querer ter o controle por conta do pecado adâmico, por conta da sua natureza que foi corrompida? Porque ele foi feito para ser, mas ele se sente impotente em não ser, porque é um outro extremo da ira, que também causa ira. O homem tenta ter o controle, não consegue ter, você vê ele depressivo, para baixo, limitado, freado e frustrado. Né? E nesse papel que você falou, hoje tem surgido uma questão, que talvez o Léo deve saber mais disso. No mercado, as mulheres estão ganhando, muitas vezes, em alguns locais, mais que os homens. E isso, querendo ou não, talvez deixe o homem para baixo, é aquilo que você disse. E nesse processo todo, dentro do lar pode gerar o conflito e até mesmo na hora de pagar uma conta, o cara se sentir rebaixado, aí ficar irado por conta de todo esse processo está acontecendo todo. Mas eu acho que muitas das vezes, como você disse, é claro, nós temos luta hoje o tempo inteiro pelas mulheres, eu acho que as mulheres também, tem muitas mulheres competentes, que ganham seu salário justamente, né, que trabalham muito mesmo, como você disse, né? Eu acho que você falou que a questão do homem ser mais focado e da mulher ser mais ampla, a prova é quando eu chego na nossa casa, nós perguntamos, amor, aonde está minhas meias? Está na sua frente. Ela vira e fala assim, tá aí, eu guardei na gaveta. Você vira e fala assim, não tá aqui. Ou tá minha camisa, ela fala assim, tá ali, eu guardei ali. Aí você fala, não tá aqui, ela fala assim, aí chega lá e fala assim, aqui ela aqui, você fala assim, poxa, mas não estava aqui. E estava no mesmo lugar. Então é questão, talvez, dessa mulher ter essa visão mais ampla, por ponto de ser mãe, não sei o que é a questão agora, todo esse processo aí, mas nessa questão, agora olhando na Bíblia também, eu me lembro aqui agora que deu uma história da juíza, Débora, quando Deus chamou o marido dela, o Baraque, e ele fez o quê? Ele pegou e não quis ir. E Deus levantou ela naquele momento porque ele não estava disposto a ir para a guerra e Deus levanta ela como juiz. Era para ele ter sido levantado, mas ele não quis. Então, olhando talvez pelo aspecto, às vezes, muito aspecto ministerial, nós veremos muitas vezes, talvez Deus não desprezando mulher de forma nenhuma, como eu já disse. Né? Eu acabei de ler um livro agora, que é Momentos Decisivos, que acho que é um livro sobre avivalistas, que é extraordinário porque conta a história, acho que um dos primeiros livros que eu li, que ele coloca muitas mulheres nesse livro. Que legal. Entendeu? Porque às vezes nós vemos só a história de avivalistas homens. Porque o homem, Charles Spurgeon, porque Finney, claro, top demais. Mas talvez eu nunca tinha ouvido falar sobre a Sarah, que é uma mulher lá que foi muito usada por Deus lá nos Estados Unidos. Né? Eu esqueci, tinha outra. Heidi Baker, ela mesma, a própria Heidi Baker. E fora as outras mulheres lá que tiveram lá, que fizeram coisas extraordinárias em Deus, entendeu? Mulheres que acabou com um momento muito, em Lusiânia, na época, lá em 1800 e pouco, era muito tenso, porque tinha os tipos, aqueles negócios dos velhos oeste que a gente vê,
era muito tenso. Essa mulher conseguiu acabar com isso, que os homens bravos da cidade tiravam um chapéu quando ela passava na rua. Assim, de tanto temor de Deus que eles tinham por ela. Então, assim, eu acho que muitas das vezes Deus levanta algumas mulheres por conta da omissão do homem. Eu sempre digo que até mesmo o trabalho ministerial é um peso para o homem. Vamos tirar isso de casa. Sem dúvida. E às vezes a mulher assume e torna um peso para ela. Se não tiverem os dois juntos, eles tornam um peso muito grande. Então, assim, mais e mais, nós podemos dizer que às vezes é só missão, não desprezando de forma nenhuma, novamente, o trabalho das mulheres, que são muito bem feitos, elas fazem com dedicação. Eu falo pela minha esposa, que faz um trabalho excelente aqui na nossa igreja hoje. Entendeu? Então, assim, eu vejo o quanto elas são preciosas. E às vezes nesse aspecto, às vezes das mulheres está se destacando demais, alguns homens se sentem diminuídos e ficam afrontados quanto a isso. Eu costumo dizer para os homens que, tipo, se a questão fosse pagar a conta, ser o provedor, os bem-sucedidos financeiramente teriam os melhores casamentos do mundo. Seria muito fácil isso, né? É só, né? Não estou falando que ter dinheiro é fácil, mas o papel do homem é muito mais amplo. Cabeça do lar não é aquele só que provê, ele provê o equilíbrio, como eu falei na introdução, ele provê a paz, ele provê a condução das coisas. A mulher tem a sensibilidade extrema, por isso que ela é auxiliadora dele, mas ele vai conduzindo e às vezes ela, aqui não, aqui sim, aqui não. A minha esposa descrita, entendeu? Ela me dá muitas direções, inclusive aqui no Ministério dos Homens, ela fala, por que você não trata sobre isso? Eu tenho recebido mensagem de mulheres assim, eu vou falar sobre isso para os homens. Olha que coisa incrível. Então, sensibilidade que ela tem, além da capacidade que o homem tem de enxergar, que às vezes está na nossa face e a gente não enxerga, né? Eu entendo um pouco que, por conta da natureza do homem, olha, seja, Deus criou o homem, ele pegou e chamou o homem para ser o gestor da criação, olha, cuida de tudo, domina tudo, parafraseando, claro. E aí veio o pecado e corrompeu isso. E aí o homem não consegue mais controlar tudo, não consegue mais fazer aquilo que Deus construiu ele para fazer. Claro que Deus enviou Jesus, houve uma reconstrução, fomos lavados e remidos, mas ele se sente impotente porque eu percebo que quando o homem procura ajuda, ele está no fim. Por que ele está no fim? Porque a natureza dele foi concebida para isso. E aí ele é negligente, com medo, talvez, de se sentir fracassado. Por exemplo, ele não chega, Léo, me ajuda, eu não estou conseguindo conduzir minha família. Quando ele chega nesse ponto, ele já está lá embaixo, ele não chega quando está assim 80%, entendeu? Porque a natureza dele foi construída para isso. Por isso, quando geralmente o homem pede ajuda, ele literalmente já está no limite, né? Ele tenta resolver sozinho. Acho que ele tenta, por quê? Porque ele tem essa questão, nós temos, nós também somos homens, essa questão assim, eu consigo resolver, porque eu fui feito para isso. Como é que pode não conseguir? E aí, quando o homem perde seus limites, perde a sua razão usando a sua força. A gente falou muito sobre nossos problemas. Vamos falar um pouco de direção, de dica para como a gente pode sair. Como é que a gente pode fazer para dar os primeiros passos? Legal. Eu acho que assim, eu vou falar eu como Leonardo. Uma das primeiras coisas, quando eu me vejo saindo do meu eixo, a primeira coisa que eu falo, como é que está a minha vida com Deus nessa semana? Como é que está meu tempo de oração? Como é que está meu tempo de leitura de Bíblia? Porque a palavra de Deus, ela retroalimenta o nosso corpo. E o Espírito Santo de Deus, ele quebranta o nosso coração. Então, em momentos como esse, a primeira coisa, se você está em casa e está estressado, está uma panela de pressão e está a ponto de explodir, a minha pergunta para você é, como está a sua vida com Deus? Esse é o primeiro aspecto. E quando a gente começa a avaliar, e quando a gente começa a se colocar aos pés do Senhor, ele começa a revelar através da palavra dele. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto também, e eu quero trazer um pouco para a ciência, se você me permite, Rafa. Tá aqui pra gente avançar. Existem também algumas coisas que a ciência chama de vícios emocionais. O que são vícios emocionais, né? O nosso cérebro, ele é um conglomerado fantástico. 1,5 kg, 2% em torno da nossa massa corpórea, mas que comanda todo o corpo, né? Dependendo do lugar onde a gente nasça, né? Dependendo do ambiente, da família, a gente traz essa herança através de aprendizados neuronais, né? E esses aprendizados, a gente está falando sobre ira, o que acontece? Dentro do nosso lar, a gente aprende padrões. E geralmente num lar onde o cara é muito irado, briga muito, sente muita raiva, está sempre estressado, o que acontece? Ele aprendeu esse modelo por pai e por mãe.
E como é que esse modelo funciona? Ele via a mãe dele lá brigando com o pai dele brigando, estresse, nervosismo, ira, confusão, e ele aprende esse modelo. E como é que isso funciona dentro do nosso cérebro? O nosso cérebro, ele tem os neurônios, entre uma sinapse e outra, entre um aprendizado e outro, ou seja, uma conexão com outra, existe ali uma coisa chamada neurohormônio, né? E o nosso cérebro é uma máquina de produzir essa química, né? Então, e no hipotálamo a gente produz parte desses neurohormônios, né? Dessa química toda. Então, o que acontece? Através de comportamentos, padrões, a gente vai aprendendo isso e o nosso cérebro começa a secretar essas substâncias químicas. E a gente fica viciado em quê? Nessa química. Por exemplo, o viciado em cocaína. Ele não é viciado na cocaína. Ele é viciado no quê? Na química que o cérebro dele produz a partir do uso da cocaína. E nós, o irado, o cara que está sempre com raiva, estressado, ele aprendeu esse comportamento e o cérebro dele se tornou dependente dessa química. Vou dar um exemplo. Quando ele sai no trânsito, tá tudo bem, acordou de manhã, vida em paz, aquele cara mais lento para na frente dele. Ele começa a fazer o quê? Que cara mole, meu Deus do céu, começa a buzinar. E quando ele passa do lado, seu isso, seu aquilo, ele sente a sensação de prazer, que é a descarga química. Então, a gente precisa, você que está em casa precisa se fazer a seguinte pergunta: será que eu não sou um refém viciado dessa química porque eu aprendi com meu pai ser estressado, com minha mãe brigar? E tem também outros vícios emocionais. E a gente se torna dependente. Então, a primeira coisa, você que está muito irado, estressado nesse momento, se pergunte, será que eu não sou viciado nesse comportamento? Será que eu não fico o tempo inteiro buscando também situações para estar ali? E tem outros, viciado em mentira, viciado em confusão, viciado em traição, viciado em uma série de coisas, viciado em sexo também. Sexo é bom, né? Sexo é vida, Boston Group, todo mundo conhece, né? Mas... Brincadeiras à parte, o nosso corpo ele vai se viciando nessas químicas. E a ira, a raiva, o estresse também pode ser. Então, se faça uma pergunta de 0 a 10, como é que está o seu nível no dia a dia de raiva, de estresse? Se for a partir de 8, se você der essa nota, e se for a partir de 8, você já age inconscientemente, sem perceber, buscando situações para se colocar em estresse. Então, você entra na briga dos outros, você vai se estressar no trânsito e vai explodir naturalmente. Com a pandemia agora, juntou todo mundo em casa, o que aconteceu? Está explodindo o tempo inteiro. Por quê? Por conta da pandemia? Não, porque já era viciado, porque aprendeu esse comportamento. Então volta lá atrás, vai fazer terapia, vai buscar ajuda, vai ser mentorado, vai buscar uma ajuda para a sua vida. Esses são os 2 conselhos, né, que eu posso dar agora. Então, buscar a Deus e avaliar a sua vida. Será que você já não era um viciado nesse comportamento? É verdade, irmão. Eu lembro que, tipo assim, o mundo sabe disso. E você vê que é criado construções para que você viva assim. Televisão. Todo dia você vê morte por conta de briga, acidente de trânsito. Marido, namorado que não aceita o fim do relacionamento e mata. Todo dia você assiste isso. Você constrói isso inconscientemente. Se alguém bate no seu carro, o que você pensa? Vou matar. Todo dia. É uma construção inconsciente. Terminou comigo, virou um direito adquirido. Por quê? Porque virou um hábito. Você está vendo que rotineiramente isso acontece. Então, é inconscientemente inserido. E aí você acaba sendo um camarada reativo. Por quê? Sem saber, você vai reagir dessa forma. Irmão, cuidado com aquilo que você anda vendo. Cuidado com aquilo que você anda construído. Você está querendo, às vezes, gerar um modelo que, na verdade, você nem quer, mas inconscientemente. Os vídeos do WhatsApp. Meu irmão, tem grupo do WhatsApp que é extremamente tóxico. E eu já saí de um monte, eu estou querendo sair de mais um monte e por aí vai. Por quê? Fica só passando informações irrelevantes. O cérebro tem o fenômeno RAM, né, o registro automático de memória, guarda no seu inconsciente, você nunca mais esquece. O reverendo Augusto Nicodemos fala que ele até hoje lembra do primeiro filme pornô que ele viu quando ele tinha 13 anos. Ficou numa área nobre do cérebro, que é uma área do estresse. Você conhece bem isso e pronto, ele sempre vai lembrar. Não que ele viva lembrando, mas é de fácil relembrança. Então, muito cuidado com aquilo que você observa. Você vê, por exemplo, que nos cinemas, os filmes de ação sempre tem alguém com alguma arma em punho. Por quê? Porque atrai e vira uma construção normal. E tem que ter muito cuidado, muita avaliação. E, meu irmão, vida com Deus. Porque aí você vai avaliar. Pastor? O caráter de Cristo em nós, né? Hã? O caráter de Cristo em nós. Fala pra gente, direção, dica, enfim. Os irados estão precisando. Todos nós, né? E como você disse, eu acho que essa questão da ira,
E nós estamos falando aqui, acho que quando nós temos o caráter de Cristo em nós, porque assim, existe o homem antes e depois de Cristo. Depois nós nos convertemos e conhecemos a Cristo Jesus, nós estamos com Ele, dia após dia, nós somos transformados. Se você quer ser transformado, busque a Cristo Jesus. Eu acho que não tem nada melhor para nos transformar do que a palavra. À medida que nós vamos aprofundando a palavra, à medida que nós vamos conhecendo a Jesus, através da oração, através da palavra, matando nossa carne através do jejum, não tem como. Uma hora o homem vai ser transformado. E quando eu falo sobre a questão da ira, porque a ira, ela pode desencadear, como você falou, uma série de consequências. E eu estava aqui lembrando aqui agora, não sei se vocês conhecem, tem um filme, um drama americano, um drama argentino, cara. Foi um filme que eu não me lembro o nome dele agora, mas esse filme é muito legal porque ele mostra uma série de consequências que se dá a partir de pessoas que praticam coisas, iras, sem pensar. Tipo assim, um cara que para um carro na rua lá, o cara vai lá e daqui a pouco começa a fazer alguma coisa, o cara vai lá, mano, e faz defeca no carro do cara, por causa da ira no momento da vingar do cara. O cara pega esse carro dele, bate no outro, tenta jogar o outro dentro do despenhadeiro, o cara em cima do painel, quebrando o painel do carro dele, o carro cai no despenhadeiro, vaza a gasolina, pega fogo e mata os dois. Olha pra você ver que, olha, por causa da ira. Porque o momento irado que ele ficou ali com um taco de beisebol, começou a brigar com o cara, xingar o cara ali, e aquela briga gerou, entendeu? Assim, várias outras questões lá de um cara que foi explodir um negócio lá e matou um monte de gente, o cara foi preso, tinha uma família bem estruturada, por um momento de ira. Então, assim, a ira ela pode gerar isso no nosso coração. Por isso que nós temos que ter o caráter de Cristo em nós. Com Ele em nossas vidas, sendo transformados todos os dias, eu vejo várias pessoas, eu tenho um irmão que ele fala, que a gente fala assim, nossa, vocês não me conheciam quando eu não era crente. Porque ele falava, cara, eu brigava com todo mundo, eu assim, tinha problema com todo mundo, era um cara lá no meu prédio, lá todo mundo me conhecia, como eu era um cara problemático, e depois do dia que eu me converti, a minha vida mudou completamente, porque assim, eu comecei a voltar para Jesus, falei, não posso fazer isso mais, eu não posso sair no trânsito agora, e ele falou assim, não é só xingar uma pessoa, eu não posso nem furar o semáforo mais, sinal, porque na hora que eu furo ele, eu tenho até um adesivo da igreja que eu fiz questão de pregar no meu carro, colar no meu carro, porque eu sei que alguém vai ver esse adesivo aqui. Então ele falou assim, eu fui transformado por Cristo Jesus. Ele fala, você acha que já não teve vez de eu estar dentro do carro, uma pessoa me fechar, e eu falar, vou atrás dele agora, esse cara vai ver o que vai acontecer. E na hora que eu tô chegando perto dele, o Espírito Santo do meu lado fala assim, lembra que tu é da igreja. Aí ele fala, é verdade, né? E aí ele pegou e falou assim, então assim, isso aí foi transformando ele dia após dia. Então, assim, como nós falamos aqui, a palavra nos transforma, a palavra é o caminho. Jesus é que nos ilumina, e a partir de quando nós somos moldados por Ele, que e dentro do caráter também, nós podemos ver vários aspectos da temperança, de sermos mudados nos nossos, até mesmo de pessoas que são sanguíneas, descobrirem em si quem são, e deixar se controlar e falar, vem cá, isso aqui eu não posso deixar, porque se eu for por esse caminho aqui, pode ficar ruim. Então assim, tudo isso vai envolvendo a nossa vida, nossos sentimentos, porque nós falamos, cada um nasceu de uma forma, cada um veio de uma família que talvez lá no seu pai já era aquela pessoa irada que brigava com todo mundo, entendeu? Assim, eu me lembro de uma história uma vez, de um amigo meu contando, lá no estado do Rio Grande do Sul, que tinha um cara lá que morava perto da casa dele, que o cara levantou e estava cortando grama. E o vizinho chegou, porque lá no Rio Grande do Sul, você é do Rio Grande do Sul? Não, eu sou do Rio. Do Rio, né? É porque a gente... Parece. Estereótipo do Sul. Mas o que acontece? Eu tava morando lá e eu pegou e falou assim, o que acontece? O cara chegou perto, lá no Rio Grande do Sul, geralmente as casas têm cerca, um muro bem baixo. E chegou e começou a xingar o cara, falou, xingar, né? Palavrões pra ele, você tá cortando grama aí, não sei o quê, paraná. Começou a xingar ele. O cara pegou, abaixou, chegou perto da cerca e falou, me desculpa porque eu fiz isso. Não é que você pegou uma foice e cortou a cabeça do cara, mano. Aí ele foi falar o quê? O vizinho do cara lá era um ex-presidiário, o cara é chefe de uma facção criminosa, e naquele momento de ir lá que ele fez, começou a xingar o cara, talvez ele tivesse falado, cara, tem como você desligar o motor aí, que tem gente que tá dormindo? Talvez teria feito, mas começou a xingar o cara, já xingando assim, da ira demais, e gerou um problema naquele momento. Então assim, a ira pode trazer vários transtornos para nós. Então o caminho, sempre eu digo o seguinte, o caminho é nos voltarmos a Cristo Jesus, e em Cristo Jesus sermos transformados dia após dia, que Jesus nos transforma. Não tem como. Pode ser a pessoa mais problemática. Se ela se converteu e Jesus entrou na vida dela, ela vai mudar
Em algum momento vai mudar alguma coisa, a vida dela vai mudar completamente. Fez lembrar muitas coisas. Uma vez, eu fui algumas vezes em presídio ministrar e eu vi muitos homens lá que por 5 segundos a esposa estaria viva. Por causa do momento de ira, falando pelos ouvidos. Normal, ou seja, por um momento normal, né, vai ter um dia que você vai ouvir muito por nada, pode ser o fenômeno TPM, alguma coisa, o pastor Sai lá de Orlando fala que é uma casta de demônio. Ele pegou a faca e enfiou na barriga da esposa. E não é um só não, são vários. Por isso que eu falo, quem ama também pode matar. Quem ama às vezes agride, por quê? Porque perdeu o seu controle, desenvolveu o hábito, desenvolveu o vício, entendeu? E ali há pecado, e aí por um impulso, por conta da ira, mata. E aí com alguns segundos se passam, você faz assim, ó, você vê a besteira que aconteceu, a tragédia que aconteceu, uma vida, uma família, foi tudo transformado, foi tudo destruído por alguns segundos. E olha, não é 1, 2, dezenas de casos, porque por impulso, por ser reativo, o homem mata, o homem fere, o homem fala uma palavra que vai demorar uma década para ser tratado, porque o homem tem uma facilidade imensa de ferir com as suas palavras. A mulher tem sensibilidade, como a gente foi conversado aqui, com o coração. Uma palavra fere. Aí você não vai entender porque ela está assim, é por causa de uma palavra 5 anos atrás, que feriu profundamente a dignidade dela. Entendeu? Então, nós como homens, nós devemos ter a mente de Cristo. Nós temos o caráter de Cristo. Irmão, você que não tem ainda a decisão de ter o caráter de Cristo, eu acho muito delicado lidar com a ira, né? Vamos para o nosso momento final. Quais considerações finais que você poderia falar para os homens? Dá uma dica assim, olha... Legal. Na lata, homem, diga, seja homem. Né? Legal. Podemos Posso dar assim. na lata mesmo? Na lata, aqui é assim. Legal. Toma vergonha na cara. Vai assumir o teu papel de homem com o Senhor. Se coloque aos pés de Cristo. Ore. Não deixe o seu ímpeto do velho homem vir no teu casamento, vir na sua vida, vir no trânsito. Se isso está acontecendo, você precisa revisar a sua vida com Deus. Esse é número 1. Número 2, a gente falou sobre vícios emocionais, é trabalhar esse aspecto. Não é? Buscar um apoio, buscar um mentor, buscar um apoio pastoral, buscar alguém que você possa compartilhar. 3, a terceira coisa, não é? A gente também precisa olhar a média das pessoas que a gente está andando. Porque às vezes as más companhias corrompem os bons costumes. E aí você está andando com um cara que trai tua esposa, que briga, que faz um monte de coisa, você vai trazer o que para o seu lar? Vai trazer o pior. Então se blinda disso. O quarto ponto é, faz exercício físico, vai extravasar um pouco desse estresse, desse momento, liberar endorfina, trabalhar o seu corpo, trabalhar a sua vida. E aí eu quero falar uma última coisa sobre fúria. Se você também está em casa e está triste, não está irado, mas está triste, tenha fúria por esse momento, tenha fúria para resolver esse teu problema, tenha, sabe, o ímpeto de sair, de resolver. Não seja omisso com essa sua vida, não seja omisso com o seu casamento. Estou falando para você sair de casa não, mas não seja omisso com essa situação. Se você precisar de fúria, é melhor você ter fúria e resolver esse momento do que você ficar numa depressão. Eu não estou falando para você brigar com sua esposa não, mas se é por conta de grana, tenha fúria de se melhorar, tenha fúria de melhorar a sua vida, tenha o ímpeto de querer melhorar a sua vida num aspecto total. Bom, eram essas minhas dicas. Obrigado, Léo. Fez lembrar muitos dos aconselhamentos que eu dou para homens, por isso que eu adorei aquela só na lata, né? Muitas das vezes eu falo assim, irmão, você precisa virar homem. Alguns falam assim, como assim? Bom, a gente tem uma líder kids aqui, que é a pastora Wilson. Mas líder de homens tem que ouvir o que o homem precisa ouvir. E hoje, homens ainda se comportam e esperam assim, ai, tadinho, coitadinho, irmão, você precisa virar homem. Eu falo isso algumas vezes, porque eu vejo pessoas, adultos, maduros, mas que não virou homem. Tem que assumir seu papel, irmão. Você pode atingir a maioridade, com a idade você pode ficar até idoso. Você pode construir uma carreira profissional, estudando, se desenvolvendo. Você pode construir riqueza. Isso vai te tornar uma pessoa bem-sucedida financeiramente, intelectualmente e adulto. Mas ser homem é assumir seu papel, é não negligenciar essa ira que você falou de fúria. Você não fique inerte. Haja. Está perdendo o controle, perdendo a linha, meu irmão, dá uma voltinha, vai dar uma corrida, vai refletir, vai orar a Deus, entendeu? Vai praticar alguma coisa para que você, entendeu? Reaja. Agora, eu escrevi um artigo uma vez quando eu fazia seminário. Não se troca as telhas enquanto chove. Ou seja, está num momento de crise, você não vai resolver essa crise, meu irmão.
Espera passar essa chuva, espera passar essa... Chuva não, né? Crise conjugal, é maremoto, é chuva, enfim, torrencial, maremoto. Com raios e trovoadas mil. E vai passar, vai passar. Passou, converse, dialoga, equilíbrio, tá bom? Pastor Efraim, olha, dica do dia, na lata. Eu até estava pensando aqui de um ponto muito interessante, que é a respeito da ira. Nós falamos aqui a respeito, acho, do homem, mas que serve para os dois. É importante você saber o seguinte, mesmo que você esteja irado, de forma nenhuma, isso significa que você pode agredir um ao outro. De forma nenhuma. Tira isso completamente de cogitação, arranque sua vida. Mulher, se você recebeu a primeira agressão, vou dizer para você o seguinte, não aceite. De forma nenhuma. E tanto para o homem também, porque hoje o número de agressão também, mulher para o homem, também tem crescido. Então não se pode de jeito nenhum. Nós temos hoje a lei da Maria da Penha, que defende muitas mulheres. Então assim, nada justifica uma agressão dentro do lar, porque a agressão é falta de respeito. Então assim, não existe isso. E eu vou continuar dizendo para você, busque a Cristo Jesus. Busque alguém que possa falar na sua vida. Procure alguém que possa dizer, olha, a pessoa pode falar na minha vida, essa pessoa vai me ajudar, eu posso contar para ela o que está acontecendo comigo, que essa pessoa vai me ajudar a passar esse momento. A dica sempre tenha alguém que fale na sua vida. É claro, já falei a respeito da palavra de Deus aqui, que é importantíssima, de buscar Jesus em oração, mas tem alguém também que fale na sua vida, alguém que possa te aconselhar nos momentos mais difíceis. E, resumindo tudo, se você estiver de acordo com essa palavra de Deus, claro, também, eu gosto também, sabe o que eu estou descobrindo a ouvir? Música clássica. Estou adorando ouvir. Gente, como que relaxa, como é bom quando eu começo a ouvir as músicas. Pra trabalhar é bom também. Entendeu? É muito excelente. Então, assim, quer relaxar? Busque também ouvir uma música em algum momento. Vai para o seu momento de solitude. Busca o Senhor Jesus. E é isso, então. Acho que isso resume toda a nossa... Obrigado, Léo. Obrigado, pastor Efraim. Eu acho que a gente vai ser muito abençoado. Eu quero dar uma dica aqui para vocês, para a gente poder encerrar esse programa de hoje. Tudo isso que a gente conversou aqui, eu acredito que vai ser pouco possível de você fazer se você não tiver uma vida com Cristo. Em Gálatas 5,19, uma das obras da carne, e que a palavra de Deus fala que você não vai herdar o reino de Deus, está a ira. Está dizendo que a obra é quando o homem com suas próprias mãos faz. Então, você ser irado, você não vai herdar o reino de Deus. Gálatas 5,19, 20 até o 23, você vai ver o fruto do Espírito. E se você não tiver o fruto do Espírito, você não vai conseguir lidar com as obras da carne por causa da nossa natureza pecaminosa. Obras da carne, de próprio punho você faz. Fruto do Espírito, você tem que ter semente do Espírito Santo. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para que você possa vencer as obras da carne e frutificar. A recomendação que eu te daria é frutifique. Conheça Jesus, viva com Jesus e seja cheio do Espírito Santo.